No vídeo de hoje vamos fazer uma análise da música Human Nature, da Madonna, dentro do contexto da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então a gente vai trazer algumas conceituações importantes e nós vamos falar algo que se repete ao longo da história, a questão arquetípica. Então, strike a pose e bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou o Rodrigo César e você está no meu canal. Come on, vote! Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que também é conhecida como psicologia junguiana, porque foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. O Carl Gustav Jung, por acaso, ele é um dos que incentiva a Madonna a olhar para sonhos. E o vídeo de hoje é uma música retirada de um álbum da Madonna chamado Bedtime Stories, que significa histórias para dormir, histórias para ninar. Antes eu preciso dar uma informação para vocês. A gente vai fazer uma contextualização da história da Madonna, por que a gente chegou em Human Nature. Aqui no vídeo você tem um índice, né? Tanto na descrição quanto se você correr aqui na barra do vídeo, você tem um índice sobre todos os capítulos, né? Contendo todos os capítulos do que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, vai ser interessante e eu espero que você goste. Eu quero os comentários de vocês também, sempre com muito respeito. Eu quis trazer esse tema para vocês porque é interessante a gente olhar que estamos regredindo em algumas coisas na nossa história, e eu explico por que a escolha dele. Semana passada eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre casamento gay, né? O que a tentativa de proibir diz sobre quem quer proibir, né? E aí eu trouxe aqui como indicação de leitura o livro Presente e Futuro do Carl Jung. É um livro curtinho que está presente nas obras completas dele, né? E esse livro ele vai trazer para a gente algumas conceituações importantes, como contágio psíquico, né? Como as massas elas se contaminam psiquicamente, né? Se contagiam psiquicamente com muita facilidade, né? Porque basta ter uma inflamaçãozinha aqui que aquilo já tem um efeito gigantesco ali ao redor daquela população, daquele pessoal, daquelas pessoas todas, né? Imagina hoje no mundo, né? Se a gente está falando aqui de uma história de uma cantora que lançou essa música nos anos 90, né? Na década de 1990, onde não tinha internet nessa época, né? Até tinha, mas não era para uso comercial, a gente não tinha acesso a isso, a gente nem imaginava como seria. Hoje as coisas elas se difundem, né? Com muita velocidade, com muita rapidez. Então é interessante a gente olhar como alguns comportamentos, né, eles retornam de um aspecto bem sombrio, como algumas proibições, alguns conservadorismos, né, e a gente tem que lutar com eles de tempos em tempos. Então, às vezes a gente está olhando para os dias de hoje pensando assim, caramba, parece que eu estou olhando para a Idade Média, né, e o que isso quer dizer sobre a gente, né? Por que isso se repete, né? Sendo que, por exemplo, a cantora Madonna, ela vem num processo grande na carreira dela, né? De luta contra preconceito, de incentivar que as pessoas abram suas mentes, que elas pensem mais, que elas reflitam, que elas se expressem, mas se expressem sadiamente, né? Então, por que a gente está trazendo hoje uma música de 1994? Eu preciso contextualizar isso para vocês. A cantora Madonna, né? Nós estamos no ano de 2023 e a cantora Madonna está lançando aí uma turnê mundial comemorando os 40 anos de carreira da Madonna, né? E por que a Madonna é tão importante, né, na história da humanidade? Sim, podemos dizer isso, sim, não só da música, mas da humanidade. A Madonna sempre foi uma defensora dos direitos humanos, a Madonna sempre foi uma defensora, né, de que as pessoas se expressem. Por isso que ela tem uma música chamada Express Yourself. Essa música que a gente vai falar hoje, Human Nature, ela começa, né, com essa frase Express Yourself, Don't Repress Yourself, ou seja, se expresse, não se reprima. E a Madonna sempre foi uma defensora de que as pessoas tenham voz, que as pessoas tenham lugar, né? Mas que elas também reflitam, mas que elas também respeitem as outras, né? Então, se a gente olhar para uma trajetória da Madonna, a gente vai entender essa música aqui. Então, não tem como a gente olhar, né, para a mudança social sem a gente falar também da Madonna, porque apesar dela estar lá tão no mundo pop, né, tão assim dentro de um cenário americano inicialmente, depois mundial, muito famosa, foi excomungada pelo Papa 2 ou 3 vezes, né? Então por que a Madonna é tão importante na nossa história hoje, não só em termos musicais, porque sempre foi considerada uma cantora de vanguarda, sempre foi considerada uma pessoa que está antenada com os novos sons, com descobertas, sempre experimentou, nunca se rendeu às questões comerciais, sempre foi uma artista, né, onde ela buscou sempre
expressar o conteúdo, não só a sonoridade, mas o conteúdo do que estava sendo dito, né? De maneira, inclusive, política, não partidária necessariamente, ela se posiciona sempre de maneira democrática, né? Mas não necessariamente partidária, mas a Madonna sempre se posiciona. Então, se a gente olhar para essa música Human Nature, a gente está olhando para a história. E como diz aquela frase, né? Nada acontece quando realmente aconteceu. As coisas começam a acontecer antes. A gente tem aqui uma interessante questão para a gente fazer uma reflexão social. A Madonna surge lá em 1983, né, para o grande público, ou para um público menorzinho, né, em 1983, por isso são 40 anos de carreira, né, e ela surge com músicas pop dançantes, né, não tinha ali uma pegada tão de reflexão, mas aí, no primeiro álbum dela, né, que chama Madonna, sim, esse é o nome de batismo dela, ela foi nomeada depois da mãe dela, né, ela recebe o mesmo nome que a mãe, Madonna, que sim, significa Nossa Senhora Madonna, com 2 N's. Então, a Madonna, no segundo disco, no segundo álbum dela, em 1984, ela estava ali numa pegada meio debochada, né? Numa questão assim divertida, porque os anos 80 eles eram bem divertidos. Então ela surge ali com 2 músicas interessantes, né? A primeira, Material Girl, Garota Materialista, ou seja, ela assume uma personagem materialista que fala que para ela o que mais importa é a questão do dinheiro, sendo que quando ela vai na primeira turnê, sai em primeira turnê, as pessoas chamavam ela de Material Girl, né, garota materialista, então ela já começou a receber ali várias projeções, vários rótulos, porque as pessoas começaram a confundir a artista com a personagem. E para quem acompanha a carreira da Madonna já sabe, quem não acompanha vai entender que a Madonna, ela tem fases, né? Cada álbum é uma fase, é um alter ego dela, né? Uma outra Madonna, uma faceta da Madonna que muitas vezes não é pessoal, e sim uma faceta dela muito mais de um personagem provocativo, que tem um argumento, que está propondo uma reflexão social. Então ali surge a Material Girl, né? A garota materialista, na mesma época da música que lançou, vou colocar o livro aqui de lado, que lançou a Madonna para o estrelato, né? Que foi Like a Virgin, como uma virgem, não é como uma virgem, é assim como uma virgem. Também não é assim que eu como uma virgem, é como uma virgem. Like a Virgin, inicialmente é uma música que ela foi pensada para ser balada, sendo que a terminologia balada, né, ela é muito mais uma música romântica, com uma história, com uma narrativa. Hoje a gente tem um conceito de balada que são as músicas mais agitadas para dançar na pista de dança. Essa é mais uma gíria nossa aqui do nosso Brasil. Mas Like a Virgin originalmente é uma música mais romântica e ela fala sobre um amor de uma pessoa que foi usada, de uma pessoa que descobriu um novo amor e que agora se sente shiny and new, nova em folha. Essa música, ela teve um grande impacto, né? Eu estou fazendo toda essa contextualização da Madonna porque vocês vão entender onde é que ela chega com Human Nature. A Madonna, ela era ali uma artista que estava sendo conhecida nos Estados Unidos, apenas na Inglaterra, um pouquinho no Japão também, mas a Madonna, com Like a Virgin e o surgimento da MTV, a Music Television, lá em 1984, né? A MTV fez o primeiro Video Music Awards, uma premiação de músicas, que contava com apresentações, e é dali a célebre apresentação da Madonna, vestida de noiva, onde a Madonna diz que o salto dela quebrou e ela teve que improvisar. Eu assisto até hoje essa apresentação e não percebo nenhum salto quebrando. Então eu acho que a bichinha ali botou algo para provocar mesmo. Que é a Madonna vestida de noiva, rolando no chão, né? O vestido levanta, aparece a calcinha, meia calça. E aquilo alçou a Madonna. A Madonna que estava num deboche ali, tirando onda com aquilo, alçou a Madonna pro estrelato mundial, junto com a MTV. A partir dali, a gente tem a Madonna sendo convidada para fazer filme, onde ela faz um filme muito famoso chamado Procura-se Susan Desesperadamente, que é assim, o que os críticos mais gostam, talvez, da Madonna, junto com Evita, que vem lá na frente, que é depois desse álbum aqui, que a gente vai falar. Então, tô dando uma contextualização, porque no álbum seguinte, True Blue, a Madonna lança uma música sobre gravidez adolescente, né? E que essa personagem dessa gravidez adolescente, né? A música Papa Don't Preach, né? Papai não deu um sermão, que muitas pessoas associam Papa com o próprio Papa, e na turnê desse ano, desse álbum, em 1987, a Madonna coloca, de fato, uma foto do Papa João Paulo II,
já vem ali algumas provocações também, mas a Madonna traz a questão da gravidez na adolescência, então ela vai mexendo sempre em temas sensíveis. A gente chega então no álbum Like a Prayer, em 1989, onde a Madonna vai provocar, ela vai provocar sim, mas ela vai contar, é o álbum talvez mais autobiográfico da Madonna na carreira toda, ou até então, né? O Like a Prayer, ele traz algumas questões muito pessoais da Madonna, onde ela foi vítima de violência doméstica, né, pelo ex-marido dela, o Sean Penn, né, onde eles se separaram. É muito conhecido esse episódio da Madonna. Nessa mesma época que ela está se separando, ela fica muito amiga de uma comediante chamada Sandra Bernhard. E as pessoas começaram a falar que elas tinham um caso. E a Madonna nunca negou, porque ela sempre argumenta da seguinte forma: se eu tivesse um caso com ela, se ela fosse minha namorada, isso não me ofenderia, então não tem porque nem negar, nem confirmar, né? Mas é dessa época também o famoso comercial da Pepsi, né? Onde a Madonna usa a música Like a Prayer, né? Inspirada no... E o comercial é inspirado no clipe Like a Prayer, onde a Madonna tá numa igreja, ela tem um sonho, né? Ela tá dormindo, ela tem um sonho, porque ela presencia uma cena de violência, um crime, um assassinato, um feminicídio. Ela presencia e ela vê quem é o assassino. E esse assassino meio que coage ela. Então, ela entra na igreja e ela tem um sonho. E ela dança com um santo negro. Alguns dizem que é um Jesus negro, mas ela dança com um santo negro. Ela tá com uma roupa um pouquinho mais sensual, sim, né? Mas ela beija o pé do santo. Ela dança com esse santo, né? E aí o que acontece? A Pepsi, isso causa um escândalo nos Estados Unidos, e a Pepsi cancela, né, o contrato dessa música e cancela o patrocínio da turnê da Madonna, que seria neste ano, né, a Like a Prayer Tour, que virou depois, em 1990, a Blonde Ambition Tour, que revolucionou, né, toda a história das apresentações musicais, né? Porque até então os artistas subiam no palco, uns dançavam, outros tocavam e tudo mais, mas a Madonna trouxe um aspecto mais teatral. E aí vem a retomada de Like a Virgin, onde ela se masturba em cena por cima da roupa, e logo em seguida tem a apresentação de Like a Prayer, né, onde tem toda a questão da Madonna, que cresceu como uma garota católica, né, e tem também todo o empoderamento feminino através da música Express Yourself, que é o single, né, o segundo single de Like a Prayer, né, que tá aqui, ó, a capa do single, né, o logotipo, a fonte eu tenho tatuada, porque essa música, ela tem um carinho muito importante pra minha vida, né, ela me resgatou de um momento onde eu sofria bullying, né, no ensino médio, na época colegial, e Express Yourself já tá ali, se expresse, se coloque, não aceite o segundo melhor lugar, não aceite o que não é seu, só aceite o melhor para você, né, então fica atento. Então a Madonna vem ali com o empoderamento feminino, que hoje tem esse nome, né? Mas na época não tinha. Mas a Madonna vem dali. E dali também vem a vestimenta da Madonna, né? Onde no final dos anos 80 ela começou a usar bustier, né? O que hoje a gente conhece como top. E aquilo era um escândalo. Então, assim, tem a cantora Selena, né? Não a Selena Gomez, a Selena, que a Jennifer Lopez fez um filme sobre a biografia dela. E nesse filme a gente tem um outro recorte, onde a Selena queria usar o tal do bustier, o tal do top, e as pessoas não viam com bons olhos. Então a Madonna sempre esteve ali à dianteira, né, enfrentando toda essa sociedade, né, provocando muitas vezes, porque ela tem ali um aspecto trickster, né, esse agente do caos coletivo, onde faz essas provocações, chuta o pau da barraca para que se repense muita coisa. E a Madonna nunca esteve preocupada assim, com efeito nocivo na carreira, e pelo contrário, isso sempre alçou a Madonna para mais para cima, né? Como outros artistas sempre ficaram com medo de expressar, quando todo mundo estava querendo, né, contratar dançarinos que parecessem heteronormativos, como a gente chama hoje, com carinha de homem, a Madonna contratava os gays, os que parecessem gays, e ali na Blonde Ambition, assim, você tem sereios dançando no palco, né? Então, todo esse contexto histórico é necessário porque a Madonna vem num crescente abordando religião e sexo. Chegamos em 1992, né? Após 1990 ainda, ela ter lançado o famoso clipe Justify My Love, onde ela fala um pouco sobre fantasia, sobre sexo um pouco mais livre, com fetiches e tudo mais. E esse clipe foi banido da MTV, né? Depois ela vem com Erótica, que também foi banido da MTV, mas depois podia passar só depois da meia-noite. O Erótica é um álbum
uma música e que também faz parte de um combo, onde temos um livro chamado Sex. Esse livro Sex é onde a Madonna traz fotos nuas, né? E onde a Madonna, essas fotos nuas, elas estão trazendo um contexto muito erótico e fetichizado, onde você tem muitos coros, a Madonna tem textos ali, é um livro porque também tem uma literatura escrita ali, também tem uma narrativa escrita ali também, e a Madonna, ela coloca nessas fotos, né, desejos sexuais, onde colocam a mulher como protagonista da cena, que até então você tinha fotos e enredos onde os homens eram os donos da cena, e a Madonna, ela pega para ela, então é a narrativa na primeira pessoa sobre os desejos e fantasias dela. Na verdade, ela assume como sendo um personagem chamado Dita, de Dita Parlo, né? Uma personagem aí do cinema da Marlene Dietrich, se não me engano. Sendo que tudo isso, estou contando todo esse preâmbulo que tá grandinho, né? Porque a gente precisa entender de onde vem Human Nature. Então a Madonna vem provocando, a Madonna vem questionando, a Madonna vem se posicionando, vem se colocando, vem instigando que as pessoas pensem e trazendo também possibilidade das pessoas terem espaço. Na cultura gay LGBT hoje, né? Na cultura LGBTQIAP+, a Madonna é fundamental porque ela traz visibilidade para quem estava à margem, né? Então quando ela vem lá com Vogue, né, nos anos 90, comecinho dos anos 90, que foi um grande sucesso, um dos maiores sucessos da carreira da Madonna, ela traz visibilidade para o público gay. E a Madonna sempre esteve ao lado do público gay. No álbum de Like a Prayer, quando a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que é decorrente do vírus do HIV, a Madonna já colocava lá no álbum, em 1989, Like a Prayer, formas de prevenção, colocava informações sobre, quando ninguém quase se posicionava. Então ela sempre esteve ali dando a cara a tapa. E isso mexe com quem? Com conservadores. E a Madonna vem, então, para promover esse álbum Erótica, que tem a música Erótica e o livro Sex, a Madonna faz uma turnê mundial chamada The Girly Show, que é a turnê deste copo aqui que eu tenho, né? Eu não assisti, essa turnê veio para o Brasil, foi a primeira vez que a Madonna veio para o Brasil. Esse copo eu ganhei da minha amiga Letícia, né? Letícia Monteiro, lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Letícia. E a Madonna vem para o Brasil, faz uma turnê mundial, que é um escândalo, onde ela começa a receber ataques sexistas, ageístas também, né, etaristas, né, as pessoas estavam criticando que ela estaria muito velha, né, para fazer o que estava fazendo no palco e tudo mais, que aquilo não seria algo para uma mulher decente, recatada e do lar, sendo que Madonna nunca se colocou nesse papel, né, e Madonna enfrentando tudo isso. É óbvio que o Erótica, à sua época, foi o álbum que talvez menos tenha vendido até então da Madonna. Porque sim, os Estados Unidos, apesar de ser o país da liberdade de expressão, é um país que se expressa, mas nem tanto, né? Então a Madonna estava ali lidando com conservadores e teve muitos boicotes. Lembrando que a Blonde Ambition, a turnê de 1990, também foi boicotada pelo próprio Vaticano, né? Ao ponto de quando a Madonna lançou a primeira coletânea de sucessos maior, né, porque já tinha uma de remixes, mas uma com sucesso de maneira mais próxima do original, que é a The Immaculate Collection, a coleção Imaculada, a Madonna dedica esse álbum para o Papa João Paulo II, que seria a inspiração divina dela, porque ele pegava muito no pé, né? E a Madonna, então, teve sempre ali enfrentando. Eis que Madonna decide, então, dar uma repaginada, mas também provocar. E onde que ela chega na provocação? Human Nature. Eu trouxe a letra aqui para a gente ler, para a gente destrinchar a letra propriamente dita, mas todo esse preâmbulo, junto com essa contextualização histórica, mas agora eu preciso fazer algumas conceituações importantes sobre Jung, né? O Jung, trazendo para a gente a noção de psicologia analítica, ele traz para a gente alguns conceitos importantes que estão aqui nesse livro Presente e Futuro, né? Arquétipos. Arquétipos são formas e formas universais de comportamento. Todos nós temos todos os arquétipos. Temos todas as possibilidades de comportamento dentro da nossa psique, que estão armazenadas ali dentro do inconsciente coletivo, que é coletivo porque é igual para todo ser humano, porque todos temos esses mesmos padrões de comportamento. Esse é um conceito importante. Quando a gente está com um complexo ativo, o que é um complexo? É uma forma quando esse arquétipo ele manifesta na gente.
quando ele está constelado, quando ele está ativo. Ele se manifesta de uma forma muito peculiar e às vezes é até um pouco diferente do padrão que a gente costumava agir e se comportar. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, fulano nem tá parecendo ele? Porque provavelmente ali, se não teve uma mudança positiva, provavelmente ali tem um complexo constelado. E esse complexo constelado, ele é autônomo, ele pode mudar o comportamento da pessoa, né? Ele tem um direcionamento. Como diz a música lá do Nenhum de Nós, Camila, Camila, o ódio segue e você não percebe. Mas não é só o ódio que cega, outras questões cegam também e a gente não percebe. E aí a gente age. É isso que é o tal do complexo constelado, né? Então, temos isso. Aquilo que a gente falou no começo, do contágio psíquico. Então, quando você tem uma pessoa constelada, ela influencia o meio. E as outras são influenciadas por este meio. E aí você tem um efeito dominó. O Jung traz aqui nesse livro, Presente e Futuro, uma questão muito interessante, que as pessoas, o arquétipo, na verdade, ele tem um script. Então, provavelmente, ele tem um script, né? Uma forma, um roteiro, um passo a passo, um modus operandi, uma forma de ação com começo, meio e fim. Tá? Por isso que é um script, começo, meio e fim, etapas. Então, uma vez que o arquétipo começou a entrar em ação, você sabe como aonde ele vai chegar, se nada interromper. Ele tem um padrão, tá? Por isso que é forma e forma universal. Forma porque a gente também vai colocando as particularidades de cada época da nossa própria história, né? Então, vamos pegar a história da humanidade. Eu vou fazer o recorte com o vídeo da semana passada, o casamento gay, né? E a sombra coletiva. Já explico o que é sombra coletiva. O casamento gay e a sombra coletiva. Ali nesse vídeo, você vai ver que eu trago alguns paralelos históricos, né, da humanidade. Sim, então a gente tem uma onda de conservadorismo hoje retornando, sendo que existe uma lei, né, que já foi dita, tá ali, pode ter casamento gay no Brasil. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, que as pessoas acabam chamando mais de casamento gay. Entretanto, existe uma onda conservadora. Por quê? Né? Porque não estão sabendo lidar com algumas questões, principalmente de desrepressão ou de autoconhecimento, de relacionamentos e sexuais, inclusive, né? Porque quando a gente começa a desreprimir, a gente começa a ter liberdade. E a liberdade interessa para quem? Para ninguém, né? Só para quem vive a liberdade, mas para quem está nas posições de poder, essa liberdade não importa. E aí se busca o quê? Um resgate inócuo, né? De algo do passado que não se sustenta mais. Né? Então, vamos pensar na história da Madonna. A Madonna vinha bacana, tal, todo mundo amando, mesmo ela falando lá em Like a Prayer. Aí veio a Blonde Ambition, onde tem um pouco mais da questão da sexualidade ali. Algumas pessoas já ficaram incomodadas. Volta para onde? Né? Para a questão arquetípica. Vamos pensar nas folgueiras que existiam. Quantas vezes malharam a Madonna nos jornais e tudo mais? Quantas mentiras foram publicadas? Como assim? Muitas. Não vou entrar em detalhes aqui, mas vamos voltar para a Inquisição, onde as pessoas começaram a ter autonomia para questionar que eu não quero a Santa Igreja Católica. Então, o que eu fazia? Eu inventava uma mentira e aquela pessoa ia para a fogueira. Olha o padrão comportamental aí. Hoje, em 2023, vamos botar 2018 para cá, 2017 para cá, um pouquinho antes talvez, 2013 para cá. Que a gente tem? As tais da fake news, das fake news, que são o quê? Notícias falsas. Mas a gente precisa olhar para as fake news com outro olhar. Qual olhar? Que são notícias fraudulentas, mentirosas, criminosas, né? Então as fake news elas precisam ser responsabilizadas, porque embora talvez a gente não tenha diretamente uma fogueira, a gente tem pessoas armadas, pessoas agressivas, né? Pessoas que expulsam seus familiares de casa. Então, olha como está se repetindo a história. Mas a gente só não tem literalmente talvez a mesma fogueira. Embora, quem assistiu aqui o vídeo da Madonna, que eu já fiz um vídeo sobre a Madonna chamado Madame X, né? Porque ouvir e assistir os vídeos de Madame X, eu vou deixar o link aqui na descrição. A Madonna faz uma referência a Joana d'Arc, né? A Madonna, ela também tem uma música chamada Joan of Arc, né? Joana d'Arc, do álbum Rebel Heart, que eu trago aqui tatuado no meu peito, porque eu sou fã mesmo, tá? Aliás, quase todas as minhas tatuagens, a maioria das minhas tatuagens tem referência a Madonna. Eu sou muito fã, ela salvou minha vida e eu gosto da arte que ela produz. Então, vamos olhar para essa história que se repete hoje.
tá? Então, sombra coletiva. A sombra coletiva é quando eu tenho algo que eu não sei sobre mim e esse algo que nós não sabemos também sobre nós mesmos enquanto coletivo é algo inconsciente, por isso que é sombra, tá em oposição à luz da consciência. E essa sombra, né, ela, se eu não tenho consciência de como ela age, ela me passa rasteira e ela me deixa sombrio, ela me deixa cego. Não cego, não estou sendo capacitista, mas ela não me deixa perceber dimensões maiores, não me deixa perceber o outro, porque eu estou fazendo o quê? Jogando para o outro algo que é meu, a tal da projeção sombria. Sabendo que sombra nem sempre é aspecto negativo, são aspectos positivos que eu também não sei sobre mim. Mas aqui a gente está falando sobre esse preconceito, esse ódio, essa não autoaceitação, esse olhar para si, não reconhecer em si como algo bom e jogar para o outro que está vivendo a vida, querer criticar o do outro, cortar o casamento gay, proibir algumas coisas e por aí vai. Mas, Rodrigo, existe alguma forma de combater isso? Sim, através da autoconsciência. À medida que a gente vai tomando consciência da gente mesmo, a gente para de jogar para o outro, a gente para de jogar para o outro as nossas projeções sombrias, as nossas expectativas ou as nossas verdades, né? E nisso, quando um começa a tomar consciência, quando um começa a trazer para a consciência essa questão sombria que está dominando ele, né? Que está devorando ele, ele ou ela, né, ou Delu, independente da pessoa que seja, quando está devorando, quando está tomando essa pessoa, né, quando ela começa a tomar consciência sobre isso, ela tem um efeito no meio, porque ela vai agir de maneira diferente, as outras pessoas vão enxergar. Sendo que muitas vezes essa pessoa precisa enfrentar todo um coletivo, coisa que não é fácil também, né? Então, temos aqui uma série de conceitos junguianos, temos toda uma introdução a por que a questão da Madonna é importante, a gente falar de Human Nature, porque a gente está voltando para questões de hoje em dia. E a Madonna trouxe na turnê nova dela, Celebration Tour, né, um trecho da Human Nature. Ela toca a música Human Nature, onde o clipe é ela de coro, né, fazendo referência à fase anterior, da fase do erótica, dançando em caixas minúsculas. Esse vídeo foi super premiado, né, por coreografia e tudo mais. E a Madonna traz essa questão onde as pessoas estão engessadas, onde as pessoas estão presas, onde as pessoas querem alcançar maior, mas não podem porque as outras as colocam em caixinhas, onde as outras, na ansiedade de dar conta do que estão vendo, do que estão entendendo, do que é o outro, não têm empatia, querem colocar as outras pessoas em caixinhas. E é por isso que é narrow box, a Madonna fala disso na letra, inclusive, e quem assistiu o videoclipe, que eu vou deixar aqui na descrição também, vai perceber bem esse conceito. Agora, estamos falando de um vídeo e de uma música de 1994. De lá para cá, muita coisa mudou, muita internet rolou, redes sociais começaram a existir, as pessoas começaram a se relacionar não só à distância, mas também por romance, mas também por questões de opiniões, grupos e tudo mais. Então começou-se a ter o quê? Uma globalização maior das coisas. Começou a ter o quê? Uma possibilidade de interação com outras culturas. E aí não se aceitam outras culturas, outras religiões, né? Se já dentro da nossa história aqui, quando nem existia isso, lá atrás, quando vem a questão do candomblé, das religiões de matriz africanas não se aceitavam e até hoje não se aceitam, infelizmente, isso precisa ser revisto, né? O que dirá hoje em dia, né? Com possibilidades de identidade de gênero que as pessoas não sabem o que é não binário, né? O que é pronome, por que é importante o pronome neutro para algumas pessoas e outras pessoas fazem escárnio, né? Quando eu não reconheço que outra pessoa quer um pronome neutro, eu não estou reconhecendo a visibilidade dela, a existência dela, né? Então assim, mas tudo bem a gramática. Gente, gíria já é uma quebra de gramática. Ninguém hoje em dia fala vossa mercê, né? Ninguém hoje em dia fica falando na segunda pessoa aqui no Brasil, então tá preocupado com gramática. Não, isso é uma projeção sombria em cima de algo que se está argumentando. Assim como começaram a projetar diversas coisas na Madonna, as mentiras, as expectativas, né? Tem uma entrevista que a Madonna deu depois da turnê Girly Show, né? Acho que ou no final de 92, ou no começo de 93, ou 94, ela dá uma entrevista onde ela tá de cabelinho curto e ela tá até fumando um charuto,
Esqueci o nome do... Vou colocar o nome dele aqui, eu esqueci o nome do entrevistador. O cara é super misógino com ela. A Madonna vai pra querer falar sobre trabalho, sobre arte, e o cara fica insistindo sobre sexualidade. Ai, Madonna, uma tricksterzinha que às vezes é provocativa, o que ela faz? Dá uma calcinha pra ele, já que ele só fala dela, da sexualidade dela, ela vai lá e dá uma calcinha pra ele pra provocar. E as pessoas entendem aquilo como o quê? A Madonna é safada. Não, ela está provocando, ela está mostrando para as pessoas algo que as pessoas não estão enxergando, né? E aí a gente tem Human Nature. Chegamos na música, né? Eu não sei se você está aqui até agora, dá um oi se você está aqui até agora, né? Porque esse vídeo ele é longo, porque não dá para falar sobre isso de uma maneira profunda só mencionando a letra, a gente tem que ter toda uma contextualização, tá? E isso, né, repete hoje, porque olha que interessante, hoje a Madonna, com 65 anos, está sendo criticada pela aparência dela, porque fez cirurgia plástica, porque as pessoas não esperaram o resultado da cirurgia plástica ficar pronto, né? Porque ainda está em processo de cicatrização e tudo mais. Criticam ela. Aí a Madonna vai no palco lá apresentar uma premiação, né? E a luz não é boa, não favoreceu ela, as pessoas criticam ainda mais. Né? A Madonna, ela passou recentemente por cirurgia no quadril, alguns dizem que colocou uma prótese, tá com problema no joelho também, então essas pessoas estão esperando que ela tivesse o vigor do início da carreira de 40 anos atrás, né? E não vai ter, porque ninguém vai ter, né? Sendo que o corpo da Madonna, por exemplo, é um corpo que, ó, ralou muito. Quem pegar as apresentações aí, procura aí o desafio do agachamento da Madonna na internet, você vai ver quantas turnês ela fica fazendo coreografia com agachamento, esses que a gente faz na academia. Né? É um show aeróbico, né? Então, vê quantos agachamentos. Então, é um corpo que, sim, ao longo do tempo vai ter algumas reações, algumas respostas. E ela fala isso, ela fala sobre isso. Como é interessante o corpo do artista que vai respondendo à sua arte. Ela fala sobre isso também. Só que as pessoas ficam na expectativa de que ela ainda tivesse o vigor da Blonde Ambition, né? Não tem, porque ninguém tem. Então vamos olhar, mais do que a forma, porque a Madonna como uma leonina, né, uma pessoa muito apolínea, a Madonna ela ensaia 8 horas por dia, todo o show antes de subir para o palco, antes do público entrar, ela geralmente ensaia grande parte do show de novo. Então a Madonna tem um comprometimento com aquilo. Então vamos olhar não só para a forma, porque são shows espetaculares, né? São shows assim, quem assistiu, eu já tive a oportunidade de assistir 2 shows ao vivo da Madonna, 3 no total, né? Mas 2 turnês ao vivo, um deles na primeira fila, que foi esse aqui, ó, a Stick and Switches, que tem esse pôster aqui, vê a Madoninha de perto. Então, assim, vamos olhar não só para a forma que tá ali, mas vamos olhar para o que está sendo dito. Eu sei que hoje em dia a gente olha para o cenário musical e a gente está mais preocupado com a forma do que com o conteúdo, mesmo porque as músicas hoje em dia, elas evitam tocar em algumas feridas. Então outro dia eu escutei assim, né, li uma pessoa colocando assim, o João, o cantor João, é o novo Cazuza. Desculpa, não é. O João, ele compõe, o João tem uma obra, o João ama o Cazuza, gosto de muitas coisas do João, o João se coloca hoje como bissexual também, ou seja, ele peita todo um sistema aí, mas o Cazuza, ele tem uma importância histórica no outro tempo, histórica e política, e de posicionamento sexual inclusive, né? Então assim, quem hoje em dia, só de brincadeira, além de ser de brincadeirinha no palco, porque tá bonito num showzinho aqui ou ali, fala sobre Que País é Esse, da Legião Urbana. Fala sobre Brasil, do próprio Cazuza. Alguns cantam porque é bonitinho, mas as pessoas estão entendendo o que está sendo dito ali? Porque é cíclico. Se você pega Brasil do Cazuza, está dizendo sobre hoje. Se você pega, né, isso é de 1989, 90, 88, da mesma época é a música Que País é Esse, da Legião Urbana. Que as pessoas não entendem. Né? E as pessoas não entendem sobre o que está sendo dito ali. As pessoas não entendem a música lá do Paralamas do Sucesso também, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, esqueci o nome da música, 300 picaretas com anel de doutor. Quem hoje dá cara a tapa? São poucos artistas. Elis Regina deu a cara a tapa, Rita Lee deu a cara a tapa, tantos outros artistas deram a cara a tapa. Madonna também. Né? Maria Rita, filha de Elis Regina, hoje continua dando a cara a tapa. Tantos artistas dão cara a tapa, né? Mas estão politicamente se posicionando. E hoje a gente tem o quê? O tal do Pink Money. Essa semana aqui, hoje na verdade eu vi, né? Hoje é dia 21 de outubro de 2023. O meu sobrinho mais velho está fazendo 30 anos. Parabéns, Leandro.
O Leandrinho e também minha amiga Luana, né, que tem uma live aqui no canal, ela é terapeuta ocupacional, entrevistei ela sobre a profissão. A Luana também faz aniversário hoje. Hoje, gente, a gente olha pro mundo e percebe o quê? Vários retrocessos, né? Então, por que é importante a gente pensar assim, quem está se posicionando hoje, né? E aí hoje, inclusive, né, isso que eu ia falar, eu me perdi, sempre, ainda não bati no microfone hoje. Hoje viralizou no Twitter, acho que é o Matheus Massafera perguntando para algumas pessoas qual é o seu pronome. As pessoas não sabem. Por quê? Querem Pink Money, eu não estou falando que todas ali, nem sei, não conheço, enfim, a carreira delas, mas muitos artistas querem o tal do Pink Money, que é o dinheiro da comunidade LGBTQIAP+, né? Mas não defende a causa ou não entende a causa. Quando pergunta qual o seu pronome, a pessoa fala muito, a pessoa fala vários, com respeito a essas pessoas, porque falta desinformação. Porque muitas vezes não está comprando um discurso político, porque vai se expor, vai perder seguidor, vai perder contrato. E essa aqui, ó, a gatinha, nunca esteve preocupada, ela perdeu uma turnê mundial. E várias outras coisas também, né? Mas ela sempre esteve ali, do lado de todos, né? Então a Madonna, em 1992, cantava música sobre AIDS. Hoje em dia a gente chama mais HIV porque poucas pessoas chegam a desenvolver a própria AIDS, né? Mas antes a gente vivia uma epidemia. Hoje a Madonna tem na Celebration um número inteiro sobre AIDS, né? Eu choro quando eu vejo aquilo, porque vazou pelo YouTube, né? A transição da música Holiday para Live to Tell. Ela tá em coreografia ali, os amigos dela, os bailarinos estão morrendo em cena, representando os amigos que ela perdeu nessa época. Ela tá lá, Holiday, toda feliz, daqui a pouco, Holiday, triste, é de partir o coração. Porque quantas pessoas essa mulher perdeu e nunca esteve preocupada com o contrato? Claro, sempre teve, porque Madonna, apesar de não ser tanto materialista como Brada, a gente sabe que tem um pouquinho de materialismo sim, ainda bem porque é necessário. Mas sempre teve ali, dona cara, né? Até quando ela foi casada lá com o segundo marido dela, com aquele Guy Ritchie, que era bem homofóbico, ela peitava algumas coisas, ela se posicionava também. Sempre teve ali. Mas é muito mais do que isso. É um posicionamento social. Então, quais artistas hoje estão dispostos a fazer isso? Desculpa, hoje em dia se compara. E aí eu não estou fazendo uma rivalidade feminina, pelo contrário, né? Quantos artistas hoje vendem bastante? Porque Madonna sempre foi campeã de vendas. Sempre foi campeã de hits, de sucessos, né? Mas, ok, hoje muitos estão alcançando números tão expressivos quanto a Madonna. Muitos não, alguns estão alcançando números expressivos igual a Madonna. Mas com qual conteúdo, né? Madonna sempre cantou sobre amor e relacionamento também. Mas onde mais está a provocação ali? Onde é que está a função social da arte, que é provocar pensamento e reflexão? Cadê? Né? Então, assim, desculpa, para mim, Madonna ainda é uma das maiores, se não a maior. Ainda bem que eu vivi no tempo dela, né? Então, assim, muitos artistas se posicionam, se colocam, muitos artistas que não estão na grande mídia também se posicionam e se colocam também. Isso é verdade, verdade seja dita, né? Mas que não tem espaço, porque muitas vezes isso não é interessante para todo mundo. Porque é mais interessante o quê? A onda coletiva. E aí a Madonna vai com Human Nature, é a terceira vez que eu estou tentando falar de Human Nature, agora vamos. E aí ela vem com Human Nature questionando, devolvendo para as outras projeções. Então vamos lá. Express yourself, don't repress yourself. Né? Se expresse, não se reprima. Ela não quer que ninguém se reprima, mas respeito é bom, né? E todo mundo gosta. Bom, Human Nature é uma música cantada pela Madonna no álbum Bedtime Stories, né? Foi escrita pelo Dave Hall, pela Madonna Ciccone, pelo Kevin Harold Mackenzie, Sean Mackenzie e Malcolm Deering. Então ela repete aqui algumas vezes nessa introdução Express Yourself, Don't Repress Yourself, certamente fazendo uma referência a Express Yourself, ao sucesso dela de 1989, né, lá do álbum Like a Prayer. E aí ela começa, And I'm not sorry, não peço desculpas. Essa é a natureza humana. And I'm not sorry, repete algumas vezes, aí ela devolve. I'm not your bitch, don't hang your shit in me. Don't hang your shit on me, né? Não sou a sua cadela, não pendure sua merda em mim. Ou seja, não coloque a sua projeção em mim. O que é seu, é seu. O que é meu, é meu. Não vem jogar pra mim uma coisa que é tua.
Não vem jogar para mim um valor que é seu. É como eu falo no vídeo da semana passada. Algumas pessoas gostam da Bíblia, bacana, mas não é todo mundo que quer. Isso tem que ser respeitado. Não é que para você curte, gosta, dá like, compartilha, que na hora que você compartilha o outro tem que aceitar. Pera lá, né? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio e a nossa visão de mundo. E olha como é interessante aqui, ó. Você não me deixou dizer as palavras que eu gostaria de dizer, né? You wouldn't let me say the words I long to say. You didn't want to see life through my eyes. Ou seja, você não quis ver o meu ponto de vista, você não quis ver a vida pelos meus olhos. Não que eu estivesse impondo, mas você não quis ver a minha visão de mundo, né? Porque você está preocupado em defender a tua. Tá nesse ponto aqui, então a gente está falando do quê? Da sombra coletiva. Aí ela mexe num vespeiro. E olha como é interessante isso, ela devolve para o outro. E a Madonna sempre devolve para o outro o que é dele, né? Ou através do silêncio ou através da própria arte, né? E aí o povo vai ficando nervoso, né? Express yourself, don't repress yourself. Se expressa, não se reprima. Você tentou me jogar de novo para dentro do seu quarto apertado. You tried to shove me back inside your narrow room. Silence me with bitterness and lies. E tentou me calar com mentiras, né? E com amargor. Quantas pessoas estão amarguradas, né? Tá circulando aí na internet, né? Um vídeo, né, da Celebration Tour, onde tem um fragmento, né, da Cher falando, né, na projeção lá atrás, que a Madonna era má, she's mean, né? E as pessoas estão assim, nossa, aí estão ressuscitando um ódio pela Cher, porque a Cher criticava muito a Madonna, né, a cantora Cher. Sendo que a Cher recentemente, né, as duas já se acertaram, e a Cher recentemente só enaltece a Madonna, ela entendeu o que era a arte da Madonna, inclusive o próprio Champagne, né, que não entendia qual que era a arte da Madonna, o primeiro marido da Madonna não entendia qual que era a arte dela. Quando foi na época da Rebel Heart, ele foi assistir e entendeu qual que era a arte da Madonna. Ele falou assim, nossa, finalmente caiu a ficha, né? E perdeu o cowboy, perdeu. E aí, as pessoas querem colocar as outras contra a Madonna. A própria Whitney Houston criticava. A Whitney Houston, né, tinha uma vida meio desregrada, sabemos todos, né? Não estou fazendo nenhum shade nem exposed aqui. Mas a Whitney Houston falava assim que a Madonna era péssima mãe. Seria um péssimo exemplo como mãe. E a Madonna tem quantos filhos? Madonna já ganhou premiação como mãe. Madonna já escreveu livro para criança. Livros que são bem referenciados, livros que são bem avaliados para crianças, né? Então, assim, vamos olhar para tudo que essa artista está dizendo, mas as pessoas ficam presas em fragmentos e querem colocar a Madonna dentro de uma caixinha que não cabe, né? Porque é de acordo com o referencial delas, e a Madonna está o tempo todo dizendo isso. Aí ela vai e provoca mais. Eu disse alguma coisa errada? Opa, eu não sabia que não podia falar sobre sexo. Eu devia estar louca. Né? É uma música bem irônica aqui, né? Eu fiquei por muito tempo, porque Did I Stay Too Long, né? Oops, I didn't know I couldn't speak my mind. Eu não sabia que eu podia me expressar. Desculpa aí, né? Eu não sabia que eu podia me expressar. Eu fiquei por muito tempo, porque desde o comecinho, quando a Madonna apareceu, todo mundo falava assim, Madonna, não vai durar muito não. Essa daí não vai durar muito, é a cantora de um hit só. Curioso que quando foi a época da música We Are The World, We Are The Children, foram vários artistas e a Madonna não foi convidada, porque ela ainda não tinha tido um hit de expressividade na ocasião da gravação, né? Que curioso, né? Madonna é uma das que mais faz trabalhos assistenciais como artista. Ela tem uma fundação lá no Malawi, na África, onde chama Raising Malawi, né? Onde ela promove, né, saúde para aquela comunidade, onde ela leva possibilidade de hospitais, ela pede doações para que... Então ela faz todo um trabalho social também. E as pessoas ignoram. As pessoas só falam assim, ela só foi lá adotar criança. Ela tem 4 filhos adotados, né? Mas o que está por trás disso? E o que ela devolve para a comunidade? Então, quando ela agora na Celebration faz uma música chamada Mother and Father, onde ela está falando sobre a mãe dela, que a mãe da Madonna morreu quando ela tinha 6 anos de idade, de câncer, né? Isso é um ponto importantíssimo na vida da Madonna. Ela toca essa música, ela canta essa música, quem está tocando a guitarra ali é o primeiro filho adotivo dela, o David Banda, né? E mostra no telão a mãe e o pai da Madonna, a mãe e o pai do David Banda, os pais biológicos, né? E aí eu te digo o quê?
né? Olha quanta coisa acontece. E a Madonna adotou o David junto com o Guy Ritchie, que é o pai do filho biológico da Madonna, o Rocco Ritchie. E assim, cadê o Guy Ritchie na criação dessa criança? Né? Que agora é um belo de um rapazote aí que você olha assim, ele tá brilhando no show, porque a Madonna botou os filhos todos para participar em algum momento do show ali, né? Acho que só não tá o Rocco, a Lourdes, ela fez uma participação, e a Estelle, acho que não tá, acho que só tá a Estelle. São duas gêmeas lindas, gente. Vamos ver foto das criancinhas, gente, são tão lindinhas. A Mercy James tá tocando piano na música que todo fã ama, que é Bad Girl. Então, vamos lá. Eu não sabia que eu podia falar, expressar o que eu estava pensando. O que eu estava pensando, né? Não peço desculpas, é natureza humana. A natureza humana é arquetípica, né? Todos temos arquétipos. Então, as pessoas estão condenando o comportamento da outra que elas também têm. Aí, como elas não aceitam nelas, elas oprimem, elas reprimem, elas querem esconder, elas projetam no outro de uma maneira mal resolvida. É sobre isso que essa música está falando. De novo, né? I'm not your bitch, don't hang your shit on me. Não pendure sua merda em mim. Você me puniu por contar minhas fantasias. Eu tô quebrando todas as regras que eu não fiz. Então, assim, ela tá hoje em 1992, 90, 92, por ali, vai, né? Até hoje, inclusive, ela tá quebrando regra que ela não fez. Por que ela precisa se encaixar dentro de uma regra? Né? Se a gente olhar para a questão bíblica, que muitas pessoas bradam, que tem que ser como a Bíblia, só a parte que é conveniente é o que elas interpretam como conveniente, né? Porque falso profeta, não vejo muita gente falando. E estamos cheios de falsos profetas por aí, né? Não vejo também ninguém falando ali sobre outras questões antigas, outras questões perversas e sádicas do Antigo Testamento, né? E as pessoas estão bradando, então é por conveniência, né? Então, tô quebrando regras que eu não fiz. E por que eu tenho que seguir uma coisa que, né, não faz parte do código da sociedade, né? Porque cada país tem sua constituição. E o Estado é laico. O Estado não vai baixar a cabeça para nenhuma religião, nem favorecer uma nem outra, nem colocar outra de lado. Porque tá vendo o bem comum a todos, né? Independente de credo, raça e cor. E orientação sexual e por aí vai. Identidade de gênero e por aí vai, tá? Express yourself, don't impress yourself. Repete muitas vezes isso na música, né? Você pegou minhas palavras e fez uma música para silly fools, para tontos, para tolos. Isso aqui, a Madonna sempre foi uma mulher muito apaixonada, né? Sempre acreditou muito no amor. Uma vez ela deixou um recado numa secretária eletrônica de um rapazote que pegou essa música e fez uma música com o recado dela, botou a voz dela ali, né? E para fazer o slut shaming, né? Para colocar vergonha na Madonna, para tirar onda dela, para diminuir ela, uma misoginia, né? É um ódio à mulher, né? E é disso que ela tá falando, ou seja, olha como ela é usada, né? A Madonna muitas vezes não fez parcerias musicais assim com cantores e tudo mais, porque muitos queriam o quê? O sucesso dela, né? Vamos lá. Você me puxou para baixo e tentou me quebrar, né? Eu disse alguma verdade? Eu não sabia que eu não podia falar sobre sexo. Eu devia estar doida, né? Eu tinha um ponto de vista? Eu não sabia que eu podia falar sobre você. Porque quando ela tá cantando mais sobre os outros do que sobre ela mesma, né? O que eu tava pensando? Eu não me desculpo. É a natureza humana. E aí isso se repete algumas vezes, né? E a gente vai caminhando para a finalização da música, né? Ela repete, eu tinha um ponto de vista, eu não sabia que eu podia falar sobre você, né? Eu não tô me desculpando, I'm not sorry, não tô me desculpando, não tô pedindo perdão, né? I'm not apologizing, né? Aí ela solta, soaria melhor se eu fosse um homem? Porque, vamos parar para pensar, quantas pessoas atacam a Madonna porque namora um cara mais novo, ou porque tá lá com uma roupa mais provocativa até hoje no palco, mas quando é um cara, né, um cantor de rock, alguém mais velho, não vou dar nomes, mas que tá do lado de garotas ou que fica com meninas novas, tal, a sociedade é machista, né? Mas por que com ela que ela não pode? É louco pensar, né, que a Madonna, Nossa Senhora, namorou com um rapazote brasileiro chamado Jesus Luz, né, gente? Pra mim, teve muita provocação aí. Eu acho o máximo isso. Madonna sendo Madonna, né?
Aí ela vai, né? Seria melhor se eu fosse um homem? Não me desculpo. Você é o único com problema. Vamos lá. Por que você apenas não lida com isso? Né? Em vez de jogar pra mim, por que você não lida com isso? Why don't you deal with it? Né? Desculpa meu inglês, né? Porque eu não peço desculpas, né? E repete, seria melhor se eu fosse um homem. Todos nós sentimos da mesma forma. Todos nós temos sentimentos, todos nós percebemos várias coisas, né? We all feel the same way. I have no regrets, né? Como diz lá no final da música, do clipe, na verdade, absolutely no regrets. Absolutamente sem ressentimento, sem remorso, sem arrependimento, né? Regret acho que tá mais para arrependimento, né? Apenas olhe no espelho. Ela fala, olha no espelho, cara, olha no espelho. Eu não tenho que justificar nada, é a natureza humana, né? Don't have to justify anything. Porque as pessoas querem muitas vezes colocar as outras em julgamentos, em fogueiras, né? E querem que elas se justifiquem, querem que elas expliquem, né? A arte muitas vezes ela tem que ser explicada, ela tá ali. Alguém pede para Picasso, ou pediu para Picasso, assim, escuta, por que você fez esse negócio aí todo rabiscado aí, todo esquisito aí? Não, ninguém pede. Talvez tenha um pedido, né? Porque sempre tem um sem noção. Mas não. Agora, por que quando é uma mulher coloca? E aí, por exemplo, você tem no homens cantando, por exemplo, Every Breath You Take, como o The Police, né? Que é uma música sobre perseguição. Uma música sobre um stalker, né? Sobre uma pessoa que persegue. Né? Minha amiga Lívia Vilela, né? Queridíssima Lívia Vilela, tem uma peça chamada Stalk. Né? Procurem aqui no Instagram, vou deixar o link aqui, onde ela menciona inclusive essa letra, ela traz o caso real dela, onde ela foi perseguida, né? Então presta atenção nisso, ela traz essa música na dramaturgia, ela inclui essa música na dramaturgia da peça, porque sim, para onde você for eu vou estar te seguindo, eu vou estar te olhando, olha só, mas aí como é um boy magia lindo falando com aquela vozinha dele, tá tudo bem, né? O Nick Cave tem um disco, né, chamado Murder Ballads, né, de baladas de assassinato, né, histórias de assassinato, onde ele canta com a Kylie Minogue, e ele é um eu lírico que mata a mulher amada, né? Não sei a opinião da Kylie hoje sobre isso, talvez ele tenha uma história, não sei direito a concepção artística do Nick Cave, mas olha só, passou. A Kylie chegou a cantar essa música em shows ao vivo também, mas isso passou. O clipe mostra literalmente a questão do assassinato, né? Então, vamos olhar para a questão machista. A Madonna está dizendo isso o tempo todo, né? E é isso. Eu não sou a sua vadia, não sou a sua cadela, não sou nada seu para você pendurar sua merda em mim. Toma, a projeção é tua, né? Então, é isso que eu digo, né? Quando eu trago a Madonna hoje, tão forte para mim, né, até hoje, porque lá atrás, quando eu vi Express Yourself, ainda nem tinha tido essa música, eu precisei enfrentar o bullying. Eu já falei sobre isso aqui no canal, tem um vídeo chamado Não, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem um outro vídeo também sobre ser gay e o bullying, né, vou deixar aqui também. São histórias, né, relacionamento abusivo também, passei por um relacionamento abusivo, mesmo sabendo disso tudo. Eu tive um relacionamento muito tóxico e abusivo no começo da minha vida amorosa, né, com agressões e tudo mais. Né? E sabendo disso, sabendo da história da Madonna, mas às vezes a gente não enxerga. E a arte está aqui para às vezes nos mostrar e nos fortalecer. E por que a gente quer afastar? Né? Porque a gente não quer refletir sobre nós, sobre o outro, sobre tudo que a gente pode. Porque às vezes a gente fica mais identificado com a luz e esquece que quando estou muito aqui identificado com a luz, quanto mais perto da luz, maior a sombra, dizem, né? Eu aqui com a minha camisa abrindo cada vez mais. Dizem, né? Então, assim, aí quem entende de física comenta aí. Mas quanto mais identificado com a luz, mais longe da sombra eu tô. Só que a sombra, ela não deixa de existir. Como é que eu lido com a questão sombria? Como é que a minha questão sombria vem para o mundo? Se eu não entendo ela não integra. Eu não faço o processo de individuação, eu não me torno indivíduo. Eu não conheço tudo do que eu sou capaz. E aí sombra não só a parte negativa, como as potencialidades. Porque se eu sou uma pessoa medrosa, né? No dia a dia, quem está na sombra é a coragem, digamos assim. E a Madonna me trouxe a possibilidade de olhar para a minha coragem. A Madonna me trouxe a possibilidade de responder muitos daqueles bullying, coisa que eu achava que eu não podia, porque eu era o bom menino. Se eu respondesse, eu sofria mais bullying ainda, né? Síndrome do bom menino, tá aí. Temos um vídeo sobre bom menino, mas não é nesse contexto que tá aqui no canal.
sobre um contexto de vocação. A síndrome do bom menino é a pessoa LGBTQP+, que tá o quê? Tendo que sempre ser subserviente para não sofrer mais violência. E a Madonna ensina pra gente, não. Express yourself, don't impress yourself, don't go for second best, baby. Não aceite menos. Se coloca, você merece tudo de bom dentro do limite da lei. E para finalizar, a Madonna traz na Celebration Tour, né, o trecho, né, que tem Human Nature, ela traz pra gente ali a questão de uma cena, eu não vou dar o spoiler pra vocês, mas se vocês quiserem ver, tá no YouTube por aí, mas ela traz tem uma bailarina, né, porque essa turnê é meio que um documentário, a Madonna revisitando trechos da vida dela, então ela percorre o palco, muitas vezes revisitando episódios da vida dela, né, tanto pessoais quanto artísticas, e em um determinado momento ela é levada, né, como aqui, ela é presa, né? E quem salva ela, quem resgata é a personagem deste vídeo, né? Deste clipe. Então, a bailarina vestida, caracterizada exatamente como a Madonna no clipe, e é quem liberta a Madonna. Ou seja, ela vem ali de duas músicas, né? Se eu não me engano, Erótica e Justify My Love. E aí ela acaba sendo presa, né? Pela polícia, por essas pessoas aí, acaba sendo amarrada. E quem solta ela é essa personagem. E aí entra a música Crazy For You. E vamos fazer um easter egg aqui. A Madonna quase não canta Crazy For You nas turnês dela. Cantou na Virgin Tour, a primeira. Ela só foi cantar de novo essa música. Agora eu não recordo se ela cantou essa música na Who's That Girl Tour em 87. Não recordo. Se alguém lembrar, me fala, mas eu acho que não. Mas aí ela retorna com essa música só em 2004. Né, na Reinvention Tour, onde ela dedica Crazy For You pros fãs. Então, a Madonna tá cheia de easter eggs nessa turnê, que é muito pros fãs também. Né? Então, quando ela é salva pela Human Nature, ela traz Crazy For You, a qual ela tinha dedicado anteriormente, ela não fala isso agora, ela traz Crazy For You, que ela dedicou anteriormente pros fãs, que estão com ela ao longo dos anos. Olha a importância dos fãs também no apoio a ela. Fãs mal educados e mal criados que muitas vezes destratam a Madonna hoje. Não aceitam que ela não faça o que eles querem. Sendo que, gente, a Madonna nunca vai fazer o que vocês querem, tá? Me admirou ela botar Bad Girl na turnê. Por algum motivo ela botou. Ainda bem, porque sempre foi uma das mais pedidas, enfim. Aqui é uma conversinha de fã. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, vai lá assistir outro vídeo da Madonna também. Temos outros vídeos interessantes aqui no canal, tá? Eu quero, antes de mais nada, também ouvir você. O que você achou do vídeo? O que você achou dessa história? Você já tinha prestado atenção na letra? Você já tinha prestado atenção, já tinha visto o clipe, já tinha ouvido, né? Em algum show da Madonna que você já viu previamente, em outra época, como, por exemplo, a Drown Your Tour, onde ela tá mais provocativa, né? Lá dançando em cima do touro mecânico, o qual ela também se lesionou, teve que fazer uma cirurgia na coluna por causa dessa turnê, por causa desse touro mecânico. E depois lá, em outras ocasiões, por exemplo, lá na MDNA Tour, né, ela faz uma coreografia com espelhos, né, para as pessoas se verem refletidas aqui. Fala de espelho também, tem que olhar para você, né? Lá na Stick and Switch, que eu também vivo em MDNA, Stick and Switch, né? A Madonna toca ali uma guitarra, né? E ao fundo tá a Britney Spears, né? No telão tá a Britney Spears, né? Dentro de um elevador, porque Britney também foi muito perseguida, inclusive tá saindo a biografia da Britney Spears agora, né? Ela menciona a Madonna em alguns episódios, em algumas passagens, né? Sempre muito generosa, né? E mostrando também a generosidade da Madonna para com a própria Britney, né? Onde a Madonna teria sido uma mentora em diversos aspectos, não só musicais, profissionais, como também pessoais. Inclusive na época do Free Britney, né? A Madonna teve ali ao lado da Britney, né? Procurando advogado e tal, porque foi um movimento muito ruim, né, para essa história toda. Então, Madonna trouxe ali a Britney também em 2008 na Stick and Switch, né, porque elas fizeram a parceria lá em 2004, no Beijo, do VMAs, depois fizeram Me Against the Music e tudo mais, mas tem essa parte das outras mensagens. Então, lá na Stick and Switch, quando tá Madonna tocando uma guitarrinha, do nada, levinha, tá a Britney lá atrás, né, o que aquilo quer dizer? Sobre o que a Madonna tá falando naquela música, nesta música que a gente acabou de ver. Então, olha como é arquetípico. A Britney também passou por perseguições. Tentaram enfiar a Britney dentro de caixinhas. Assim como, por exemplo, tentaram enfiar a Simone, a nossa cantora brasileira aqui, Simone, que era do Balão Mágico,
né? Ninguém aceitou que a Simone cresceu, né? Não entendiam a Simone como uma pré-adolescente, uma adolescente, uma mulher adulta. Né? Então, quanto que se tenta enfiar as mulheres dentro de caixinhas para que elas sirvam porque a sociedade quer? Não só as mulheres, outras pessoas também, mas eu estou colocando as mulheres aqui, né? Então, vamos pensar sobre o que é essa música, né? Sobre o que essa música de fato está falando. Não só da própria história da Madonna, e do tipo, vocês estão me perseguindo porque eu não posso postar foto nua no livro, né? Não posso contar minha fantasia, não posso fazer uma turnê mundial dançando com 2 homens ao mesmo tempo, né? Então, assim, vamos lá. Vamos ver do que está dizendo aqui de fato. A gente tem que ir para a profundidade, para a camada. A Madonna, ela quando vai montar uma apresentação, ela não fica só na coreografia, ela fica atenta ao simbolismo. Tanto é que desse álbum aqui, né, tem algumas músicas interessantíssimas, como por exemplo Bedtime Story. Né? O álbum é Bedtime Stories e a gente tem Bedtime Story, onde é uma obra de arte. Esse clipe está no museu de Nova York, se eu não me engano, porque ele faz referência a diversas obras de arte, né? Uns dizem que é o Freud, outros dizem que é o Jung. Eu acho que é o Jung que aparece no vídeo, né? Ali na parte do sonho, porque é um mundo onírico aquele lugar. E a Madonna já falou assim que ela não gosta muito. Para ela, a psicanálise não faz muito sentido. A psicologia analítica, né? O Jung faz muito mais sentido para ela enquanto pessoa. Aí é ponto de vista também. Não é rixa, não é milícia, não é facção aqui, tá, gente? É só um posicionamento que eu tô reproduzindo da própria Madonna. Então, assim, quanto simbolismo cabe na arte? E por que a gente quer reduzir a arte? Por que a gente quer ficar na superficialidade? Por que a gente insiste em ficar na superficialidade de tudo? Por que a gente quer diminuir? Porque a gente não dá conta da ansiedade que emerge ali quando a gente está olhando um aspecto simbólico, né? E a Madonna esfrega na nossa cara o aspecto simbólico o tempo todo, desde que o mundo é mundo. Desde o comecinho a Madonna faz isso, né? Desde lá, Like a Virgin, Material Girl, ela tá trazendo isso pra gente, né? Porque quando ela, na primeira turnê, até o próprio clipe, né, de Material Girl tem isso, tá lá, né? Aquele que ela tava vestida de Marilyn, os homens preferem as loiras e tal, né? A parte falada do clipe ele me deu um colar. Eu não quero isso, né? Ele acha que pode me impressionar me comprando presentes caros, né? Sendo que ela tá dizendo Material Girl, mas é um personagem. Já no clipe estava dizendo que era um personagem, né? E aí a Madonna fala também das descobertas, por exemplo, dessa época, assim, que não é tão política, mas se a gente pegar ali, por exemplo, Borderline, que foi uma das primeiras músicas de sucesso da Madonna, ela tá falando sobre uma moça, o clipe, né? É sobre uma moça que se deslumbra com a fama, perde o namorado, depois volta pro namorado, porque se deslumbrou com a fama, tal, quebrou a cara na fama. Então, assim, tem uma história para além de uma musiquinha de amor. Vamos olhar as mensagens que estão ali, né? Vamos olhar para tudo, vamos olhar para o simbolismo. Porque se a gente não olhar para esse simbolismo... Aí eu vou falar com quem gosta de psicologia analítica. Se a gente não olhar para esse simbolismo que está na arte, como é que a gente quer olhar para simbolismo que está no nosso sonho? Porque para a gente junguiano, o sonho é importantíssimo para o processo terapêutico. Como é que a gente vai olhar para sincronicidades, né, se a gente não entender simbolicamente o que está acontecendo ali? Tem um vídeo sobre sincronicidade aqui no canal. São as tais coincidências com relação ao significado. Né? Tem vídeo sobre sonho também. Então, vamos olhar com carinho para isso? Porque a Madonna nunca tentou impor um ponto de vista, mas ela sempre convidou para que a gente olhasse de outra forma, para que a gente descobrisse a nossa própria voz, o nosso próprio ponto de vista, de maneira democrática, respeitosa, pensante, né? E sem estar aí nesse gado, nesse rebanho todo, né? Então vamos olhar para tudo isso, certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo e se inscreve se você curtiu. Tchau!